ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, Samir Chaldie, presidente da CBF, o grande vencedor do futebol brasileiro em 2025. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre o grande vencedor do futebol brasileiro em 2025, estou me referindo ao presidente da CBF, Samir Chaldie. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você ir em kto.bet.br e fazer a sua jogada com chance extra na rodada da Premier League. Tô gravando esse vídeo no dia 1º de janeiro, tem rodada da Premier League e na KTO, em kto.bet.br tem chance extra, você pode ganhar até 25% a mais. Como é que você faz? Vai em kto.bet.br, vai no criar sua jogada, cria sua jogada, uma seleção com 3 ou mais mercados em jogos da Premier League, com cotação acima de 3 ou mais. E aí você marca a opção chance extra. Se a sua jogada bater, você tem um acréscimo de 25% na sua cotação. Aqueles dois recadinhos de sempre quando eu falo da KTO. KTO não é investimento, você pode perder o seu dinheiro, então você tem que jogar considerando como um entretenimento, jogar de forma responsável e que é proibido para menores de 18 anos. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira, primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro, já desejando um feliz ano novo para todos, que todos tenham tido um ótimo Réveillon, uma ótima festa de ano novo com sua família, com seus amigos, que a paz, que a união tenha reinado e que o ano de 2026 seja de muita saúde, felicidade e prosperidade para vocês. Já agradecendo 2025 aqui no canal do VSR, foi um ano fantástico aqui pro canal. Pô, impressionante, tanto em resultado, quanto em engajamento, quanto muito bacana. Já agradecer vocês, desejar que em 2026 continue. E o primeiro vídeo do ano, eu queria falar sobre Samir Chaldie, presidente da CBF. Para mim, o grande vencedor do futebol brasileiro, se a gente fosse falar em uma pessoa, o grande vencedor do futebol brasileiro em 2025, para mim, foi o Samir Chaldie. Se a gente falar em um clube, em um time, é o Flamengo. Se a gente for falar em uma pessoa, para mim, o grande vencedor é o Samir Chaldie. E aí, antes de começar, vai ter gente aqui nos comentários ou gente pensando, e olha lá, o VSR vai elogiar a CBF, o VSR se vendeu, o VSR olha que absurdo e tudo mais. Irmão, sempre importante pontuar como eu trabalho aqui no canal do VSR. Aqui eu trabalho da seguinte forma: eu não tenho compromisso com o erro, eu não tenho compromisso com a crítica que persegue, eu não tenho compromisso com o elogio que bajula. Aqui comigo eu trabalho assim: foi bem, eu achei que alguém foi bem, eu analiso e elogio. Eu achei que alguém foi mal, eu analiso e critico. Ponto. Com a mesma naturalidade que eu critico, eu elogio. Com a mesma naturalidade que eu elogio, eu critico. E às vezes posso criticar uma pessoa hoje e elogiar amanhã. Por exemplo, o Neymar. O Neymar aqui, se você procurar, tem vídeo do Neymar aqui. Dezenas de vídeos elogiando, dezenas de vídeos criticando. Eu não tenho lado, eu não faço parte de fã-clube de dizer, esse aqui eu só elogio, esse aqui eu só critico. Não. Então isso vale também para a CBF. Ah, mas é que é normal o jornalista descer a lenha, criticar a CBF. Por quê? Porque nos últimos 15, 20 anos a CBF deu muito mais motivo para crítica do que para elogio. Se a CBF deu muito mais motivo para crítica, eu vou vir aqui e vou criticar. Mas eu não tenho nenhum apego, ou não tenho nenhum problema, ou não tenho nenhum, nenhuma, assim, caramba, vou ter que elogiar a CBF, vai acabar o meu dia. Não, eu não tenho nenhum tipo desse problema. Eu elogio e critico qualquer pessoa, sempre mantendo o respeito, não faço ataque pessoal a criticar ninguém. E também sempre com argumentos que eu possa defender, tanto para elogiar quanto para criticar. E vou fazer isso aqui. Dito isso, eu queria falar do grande vencedor do futebol brasileiro para mim, que foi o Samir Chaldie, que saiu de um médico lá do estado de Roraima e vice-presidente da Federação Roraimense de Futebol para o cargo mais importante do futebol brasileiro, de presidente da
CBF. E saiu de uma maneira meteórica, saiu de uma maneira com extrema desconfiança. Eu mesmo daqui, se você pegar os vídeos que eu falo da ascensão do Samir Chaude, eu tenho muitas desconfianças em cima dele, até porque ele nem tinha tantos predicados enquanto dirigente assim, mas o fato é, passados pouco mais de 7 meses, o Samir Chaude faz até aqui um excelente trabalho na CBF. E numa posição muito difícil, muito delicada. Vamos recapitular. No fim de 24 e primeiros meses de 25, a CBF estava um caos em todos os cenários, em todos os aspectos. Seja no futebol, com a arbitragem calamitosa, seja a seleção brasileira tomando pancada de tudo que é lados, sendo treinada por Ramon Menezes, passando com 3 treinadores no ciclo, correndo o risco de não ir para a Copa direto, ficando ali no limite ali, ou perto da zona de repescagem, e quanto de gestão. Dentro da CBF era um discurso de um Edinaldo Rodrigues completamente isolado, completamente acuado. Um Edinaldo Rodrigues que ao mesmo tempo estava ecoado, era centralizador demais, não deixava as coisas andarem na CBF. Um Edinaldo Rodrigues que passou a frequentar as páginas de escândalos do judiciário brasileiro. Um Edinaldo Rodrigues que passou a usar a CBF para seu benefício próprio, seja aumentando o seu salário, seja aumentando o salário dos presidentes de federação, seja usando o corpo jurídico ou o dinheiro da CBF para ele se defender na justiça e se manter no poder. Um Edinaldo Rodrigues conseguindo aumentar o número de reeleição via votação de assembleia da CBF, que depois conseguiu anular o primeiro mandato, o mandato tampão, ainda substituindo o Rogério Caboclo como um primeiro mandato, o que permitiria que ele ficasse na presidência da CBF até 2034. Esse era o cenário da CBF. Até que a coisa ficou insustentável e a partir de uma denúncia de que a candidatura do Edinaldo Rodrigues foi beneficiada por uma falsificação de assinatura do Coronel Nunes, então vice-presidente da CBF, a situação do Edinaldo Rodrigues ficou insustentável. O caso dele, o caso que o julgava como não tendo legitimidade para ser presidente da CBF, saiu do Supremo Tribunal Federal, voltou para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e aí, na iminência de ser retirado do cargo, o próprio Edinaldo Rodrigues entregou o poder, pediu a renúncia, se afastou, e aí o cargo da CBF, de presidente da CBF, ficou vago. E aí, num movimento muito rápido, num movimento muito coordenado e muito rápido, comandado pelas federações da região norte e do centro-oeste, esse grupo se uniu rapidamente, conseguiu de cara 21 assinaturas de federações, são 27 federações estaduais. Para você ser candidato a presidente da CBF, você precisa de 8 assinaturas de federações. Não são votos, não. Você precisa de autorização de 8 federações. Quando de cara esse grupo conseguiu 21 assinaturas, 21 apoios de federações, ele já estava inviabilizada qualquer outra candidatura. Então já estava definido rapidamente que esse grupo iria indicar o presidente da CBF, e o presidente da CBF indicado foi o Samir Chaude. Independentemente dos poderes de gestão do Samir Chaude, que na ocasião ele era conhecido de poucas pessoas. Inclusive, esse grupo de federações da região norte conhecia o Samir Chaude porque ele era vice-presidente da Federação Roraimense. E o pai dele era presidente da Federação de Roraima por 4 décadas. Então, ele era conhecido muito no círculo das federações do norte, da região norte do país. Mas eles fecharam na figura do Samir Chaude também por alguns fatores. 1. Aparência jovem. 2. Um perfil mais atlético, de mais energia. Também porque fala bem, porque é seguro ao falar, um tom conciliador. Então tudo isso fez com que o nome do Samir Chaude fosse o nome alçado
observar e a ser o escolhido para ser candidato à presidência da CBF. Com essa manobra das federações, você claramente não podia ter um outro candidato e ele, no dia 25 de maio de 2025, foi eleito em eleição única, né, como candidato único, presidente da CBF. Ele sai da carreira dele de médico em Roraima, sai do cargo de vice-presidente da Federação Roraimense, ele já tendo sido eleito para, a partir de 26, ser o presidente da Federação Roraimense, para o maior posto do futebol brasileiro, que é o posto de presidente da CBF. Nessa campanha, que foi muito rápida, foi uma campanha de uma semana, de 10 dias praticamente, entre você escolher o nome do Samir Chaude como candidato único até a votação no dia 25 de maio, o Samir Chaude deu várias entrevistas, uma delas para a Monique Danello, uma boa entrevista dada a Monique Danello, repórter lá da TNT Esportes, e ali ele mostrou as credenciais dele e prometeu muita coisa, e coisas, digamos, muito ousadas para o cenário político brasileiro. E hoje, passados 7 meses, a gente vê que ou ele cumpriu essas coisas, ou essas coisas estão em curso, basicamente. E aí, como cartão de visita dele, o Samir Chaude acho que fez algo muito inteligente e algo que mostra que ele não estava lá para querer fazer tudo do jeito dele. A primeira medida dele foi: o Edinaldo Rodrigues conseguiu acertar com o Ancelotti, eu vou manter o Ancelotti, né? Porque a gente já viu troca de poder e alguém chegar, isso aqui, quem fez foi o outro, tá fora. Ele poderia fazer, não seria nada inteligente, visto que o Ancelotti é um dos grandes técnicos de futebol do mundo. Mas ele manteve e foi um grande acerto. Essa primeira medida, manter o Ancelotti, manter o acordo, e tá aí o Ancelotti, técnico da seleção. Se vai dar tempo de ganhar o Hexa com o Ancelotti ou não, na Copa que vai ser daqui em 6 meses, aí a gente vai ter que ver. E também isso não tá na conta do presidente da CBF, né? O presidente da CBF não entra em campo, não faz gol, não pega pênalti, então... mas acho que isso foi uma grande primeira medida dele. E entre as promessas do Samir Chaude, eu vou passar aqui algumas delas, as principais, podemos dizer assim. A primeira, blindar a seleção brasileira. E isso foi cumprido. Conversando com pessoas do departamento de futebol, isso de fato está acontecendo. Está lá o Rodrigo Caetano, que está comandando a diretoria de seleções, o departamento de seleções, e é algo blindado e é algo fora da política e da politicagem da CBF. Tá lá o Ancelotti com sua comissão fazendo o trabalho, tendo a liberdade de fazer o trabalho para ir visitar time que ele quer, jogo que ele quer. O Rodrigo Caetano trocando conduzindo lá o departamento de seleções, e isso de fato está acontecendo. Um outro ponto é o Samir Chaude, em nenhuma convocação, nem na apresentação do Carlo Ancelotti, o Samir Chaude ficou na mesa com o Carlo Ancelotti. Esse é uma coisa bem diferente. Quantos presidentes da CBF a gente já viu em convocação, em apresentação do treinador, ficar lá na mesa? Ele não fez. Então, blindar a seleção. Aconteceu. Promessa cumprida. Reorganizar o calendário de futebol brasileiro. E junto a esse tinha a promessa de diminuir os campeonatos estaduais. Eu, particularmente, achava muito difícil isso acontecer, porque quem vota, basicamente, no presidente da CBF, quem decide a eleição da CBF é federação. E o ganha-pão de federação é campeonato estadual. E isso aconteceu. Reorganizar o calendário do futebol brasileiro? Reorganizou. Mas não tá perfeito. Beleza, não é perfeito, mas acho que dentro do cenário, ainda mais com 5 anos seguidos, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, 6 anos seguidos, tendo pausa no meio do ano. 25 foi pausa para a Copa do Mundo de Clubes, 26 pausa para a Copa do Mundo, 27 pausa para a Copa do Mundo Feminina, que o Campeonato Brasileiro e o futebol brasileiro vai parar. 28 tem Copa América, esse eu não sei se vai parar ou não, mas 29 tem Copa do Mundo de Clubes e 30 tem outra Copa do Mundo. Então assim, dos próximos 6 anos, em 5 com certeza o futebol brasileiro vai parar no meio do ano. Tem que ver se na Copa América em 28 vai parar também. Então eu acho...
Num cenário desse, você reorganizar o calendário era um desafio muito grande e ele aconteceu, com inclusive a diminuição de jogos para clubes da Série A. Os 20 clubes da Série A vão ter de redução de 5 a 8 partidas em relação a 2025. Isso é um ganho para o calendário, para a qualidade do futebol brasileiro, para a saúde dos jogadores e tudo mais. Então, ele prometeu e cumpriu. Ele prometeu e fez isso. E diminuiu os campeonatos estaduais, né? Os campeonatos estaduais que até 2026 tinham 16 datas base, ou seja, o campeonato estadual, a CBF falava, a federação pode organizar o seu estadual com até 16 datas. Agora essa data caiu para 11 ou 12 datas. E isso era algo muito difícil de se fazer, algo necessário para o futebol brasileiro, mas que eu mesmo achava muito difícil isso acontecer. Achava muito difícil que isso pudesse, de fato, ser algo que acontecesse aqui no futebol brasileiro. E o Samir Chaldie conseguiu. Então, outra promessa de campanha do Samir Chaldie cumprida. Terceira coisa que ele conseguiu cumprir, disse que ia implementar um fair play financeiro no futebol brasileiro. Estou gravando esse vídeo dia 1º de janeiro e hoje começa a vigorar o fair play financeiro no futebol brasileiro. É lógico que ainda vai ter período de adaptação, é lógico que ainda vai ter, os clubes ainda vão ter janelas para se adaptar, mas a partir de hoje a análise do fair play financeiro, a análise dos dados dos clubes já começam a valer a partir de hoje. Ele prometeu e cumpriu. Outra coisa muito complexa, muito difícil, vou fazer vídeo aqui falando sobre fair play financeiro e tudo, mas mais uma promessa cumprida. Tem outras aqui que estão em curso. Por exemplo, descentralizar o poder da CBF. Conversando com pessoas hoje da CBF, do dia a dia, isso está acontecendo. Não tem nem comparação entre o poder de centralizar as coisas do Edinaldo Rodrigues com o Samir Chaldie. Então, muita gente dentro da CBF elogiando isso e ele começando a dar poder para outros setores, outras regiões também poderem ter voz e poderem ter definição. Isso é algo que ele prometeu e que está em curso. Permitir uma liga nacional, uma liga de clubes, né? Isso é uma coisa que eu considero em curso, mas que não depende só do Samir Chaldie. Aliás, isso depende mais dos clubes do que do próprio presidente da CBF. Só como parêntese, a gracinha que são os clubes do futebol brasileiro não conseguiram se juntar nem para vender direito de televisão. Quando foram vender direito de televisão, criaram duas ligas, né? Criaram a Libra e criaram a LFU. Então, assim, isso daí não tá só na conta da CBF. Mas o Samir Chaldie tem a predisposição de permitir e apoiar a criação de uma liga. Então, isso é algo que está em curso. Tem um desafio, uma promessa que esse está bem difícil e acho que é bem complexo em qualquer lugar do mundo, ainda mais no futebol brasileiro, que é profissionalizar a arbitragem. Esse acho que é o grande desafio. Acho que esse tá caminhando mais em passos largos, porque a coisa é difícil mesmo. E, mesmo assim, a gente começa o Campeonato Brasileiro de 2026, que vai começar no dia 28 de janeiro. Outro ponto positivo, a gente sempre cobrou que o principal campeonato do futebol brasileiro começasse cedo, começasse no começo do ano. O Campeonato Brasileiro vai começar com o impedimento semiautomático implantado, funcionando aqui, e aí, sem linhas de impedimento, a gente vai ter, pelo menos, dentro do combinado, que é olhar para o que diz o impedimento semiautomático e entender como verdade, a gente vai ter muito menos polêmica com o impedimento semiautomático. Outro golaço da gestão do Samir Chaldie. Então, assim, a gente está vendo aqui, das 6 promessas básicas que ele fez, blindar a seleção, reorganizar o calendário, fair play financeiro, foram cumpridas. Descentralizar o poder da CBF, permitir uma liga nacional, estão em curso. E profissionalizar a arbitragem, esse é um desafio maior. A gente tem que falar algo aqui, pensando em calendário. E aí, a gente vai falar do Samir Chaldie, que no fim é o presidente, mas tem que falar também do Júlio Avelar, que é o diretor de competições. O departamento de competições salvou o calendário de futebol brasileiro em 2025, né? Porque quando eles tomaram a decisão de inverter as datas, passar semifinais e finais da Copa do Brasil para o fim do ano e se jogar o Campeonato Brasileiro normalmente nas datas que seriam de semifinal e final de Copa do Brasil,
ele conseguiu salvar o calendário do futebol brasileiro e permitiu, por exemplo, ao Flamengo, que veio a ser o campeão da Libertadores, permitiu o Flamengo não precisar escolher entre jogar o Campeonato Brasileiro na reta final ou jogar o Intercontinental. O Flamengo teve a chance de ser campeão do mundo nos pênaltis, e isso só aconteceu porque a CBF, comandada pelo Samir Chaldie, teve a decisão correta de inverter o calendário do futebol brasileiro. E aí as 4 datas de 2 semifinais e 2 finais de Copa do Brasil foram para o fim do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo pôde, e eu tô falando Flamengo porque o Flamengo ganhou a Libertadores, objetivamente. O Flamengo pôde jogar o Campeonato Brasileiro com seu time titular na reta final e pôde ir pro Intercontinental até com antecedência, porque foi campeão na 37ª rodada, para jogar o Intercontinental. Isso só foi possível graças à correta decisão da CBF de inverter o calendário. Aliás, essa decisão da CBF de fechar o ano do futebol brasileiro com a final da Copa do Brasil, que a partir de 26 será em jogo único, é outra decisão muito acertada e que acho que vai pegar muito forte, porque neste ano de 25, no ano de 25, as semifinais e as finais jogadas seguidas no fim do calendário tiveram uma repercussão muito grande, seja em presença de público, seja em mobilização, seja em audiência. Então, assim, isso vai funcionar muito bem, o futebol brasileiro sendo aberto com a Supercopa do Brasil e sendo fechado com a final da Copa do Brasil. E aí, para fechar aqui, eu sou um cara que eu costumo dizer que quem faz mais do que obrigação, ou quem faz apenas o básico, não merecia elogio. E eu vou abrir uma exceção porque eu vou elogiar algo que o Samir Chaldie fez, que deveria ser regra, mas não é. Pega as imagens dos títulos do Flamengo levantando o título de brasileiro e do Corinthians levantando o título da Copa do Brasil. Pega as imagens e veja a postura do Samir Chaldie. Ele, como presidente da CBF, tá lá distribuindo as medalhas e tudo mais, protocolo, ok. Quando termina lá o último a receber medalha, ele vai no púlpito, pega o troféu ou do campeão brasileiro pro Flamengo ou da Copa do Brasil pro Corinthians, anda até o palco, até o local onde estão os jogadores, entrega o troféu na mão do capitão ou dos capitães e automaticamente e rapidamente sai da foto. Sai da foto. Pega lá pra você ver. Ele fez isso tanto no jogo na entrega do título do Flamengo, quanto na entrega do título do Corinthians. E isso mostra muito bem que o Samir Chaldie não é alguém que quer aparecer além do que deveria. Isso fica muito claro. Ele pega o troféu, dá na mão dos capitães e rapidamente vai embora. Por quê? Porque ele sabe que ele não pertence àquela foto. Ele sabe que ele não pertence àquele momento. Então ele entrega o troféu, faço a minha função, entrego o troféu e vou embora. Sumo. Isso é algo para se elogiar. Por quê? Porque os anteriores não faziam. O que mais tinha era presidente de CBF ou presidente de federação, papagaio de pirata de querer aparecer na foto do campeão. Você não pertence a essa imagem. E o Samir Chaldie, de forma correta e de forma discreta, entregou o troféu e capinou, vazou. Isso é algo que tem que ser elogiado. Acho que um dos méritos do Samir Chaldie nesse primeiro ano foi não querer aparecer além do que deveria. Então você está dizendo que o Samir Chaldie é maravilhoso, perfeito, vai fazer um mandato espetacular? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que em 2025 o Samir Chaldie merece ser elogiado. E se em 26 ele fizer cagada, eu vou vir aqui e vou criticar. Problema nenhum. Do mesmo jeito. Respeitando, expondo argumentos, sem ofender a pessoa, mas vou criticar. E se ele fizer coisas melhores no fim do ano, talvez eu faça outro vídeo elogiando ele. Mas até aqui, nesses 7 meses em que ele pegou um caos na CBF, o trabalho do Samir Chaldie é muito bom. Se ficar ruim, se piorar em 2026, eu venho aqui e aponto. Então, assim, não era fácil a missão que ele pegou. E acho que até aqui o trabalho do Samir Chaldie é muito bom.
Quero te ouvir. O que você acha? Acha que eu tô exagerando? Acha que eu tô certo? Acha que eu não devia elogiar? Acha que o trabalho do Samir Chald é ruim? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado, faz sua jogada na Premier League lá na KTO, kto.bet.br, sempre com responsabilidade. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Um feliz ano novo para todo mundo. Tô entrando de férias, tô viajando hoje, dia 1º, mas aqui vou continuar tendo vídeo aqui no canal do VSR, beleza? Obrigado demais, obrigado pela moral, feliz ano novo, tchau!